Olá! Hoje, na aula de língua portuguesa, falaremos sobre o efeito de sentido do uso dos verbos de ligação. Como já vimos, os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito e suas características, termo esse chamado como predicativo do sujeito. Podem funcionar como verbos de ligação, os verbos ser, estar, ficar, parecer, permanecer e etc. Para melhor identificar os verbos de ligação, é importante observar as seguintes características. Esses verbos não têm significação própria, não têm sentido próprio, não indicam ação e não indicam a posição do sujeito em um lugar. Que efeitos de sentido, então, o uso dos verbos de ligação pode expressar? Veremos a seguir. Como primeiro efeito de sentido observado pelo uso do verbo ser, do verbo de ligação ser, nós temos a ideia de estado permanente. Esta criança é obediente. É uma característica considerada parte da essência da criança. É uma característica própria do ser. Outro efeito de sentido está relacionado à ideia de estado transitório, temporário, passageiro. Esta criança está obediente. Entende-se que ela não é obediente, mas provisoriamente esta característica é observada na criança. É possível também identificar a ideia de mudança de estado quando se utiliza um verbo de ligação. Esta criança ficou obediente. O verbo ficar foi usado para indicar uma transformação sofrida pelo sujeito, passando a ser obediente. Pode-se também observar, como efeito de sentido, a ideia de estado aparente. Esta criança parece obediente, o uso do verbo parecer dá apenas uma ideia de aparência, e não que seja uma característica essencial do sujeito. Temos ainda como efeito de sentido, em função do uso do verbo de ligação, a ideia de estado continuado. Esta criança permanece obediente. Quer dizer que a característica observada, ela ainda continua se manifestando no sujeito.